Olá, este é o canal da Igreja Presbiteriana Independente Vida Plena. Uma comunidade simples e acolhedora que busca viver como Jesus ensina. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Enquanto aguarda o início do culto, aproveite e se inscreve em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toda quinta-feira, às 8 horas, realizamos nosso culto de oração pelo Zoom. E aos domingos, às 7 horas, celebramos o culto em nosso canal do YouTube. Para mais informações, entre em contato conosco. Se você quiser contribuir financeiramente com nossa igreja, você pode realizar depósito ou transferência em uma de nossas contas. Nossa celebração já vai começar. Se você deseja nos conhecer melhor, siga-nos em nossas redes sociais. Olá, muito boa noite. Nós estamos dando início ao nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero destacar no início desse nosso culto o versículo do Salmo de número 119, o versículo 50. Onde o salmista declara o seguinte: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. O salmista reconhece que a promessa de Deus é a fonte através do qual ele encontra a verdadeira paz e a verdadeira força para suportar os sofrimentos que a vida lhe traz. E nessa noite eu quero que você se lembre exatamente disso, que a palavra do Senhor, as promessas do nosso Deus, são a verdadeira fonte de paz e de força para você suportar o seu sofrimento, para você encontrar sabedoria para lidar com os tempos desafiadores que nós estamos vivendo e que provavelmente você está experimentando na sua vida também. Que eu e você possamos também, de todo o coração, declarar que o Senhor tem sido o nosso consolo e que através da promessa do nosso Deus nós temos encontrado forças. Que Deus te abençoe. Que nessa noite você possa adorar e exaltar ao nome de Deus com toda alegria. Vamos orar? Convido você a me acompanhar nesse momento de oração. Feche os seus olhos, vamos buscar ao Senhor. Querido Deus, louvamos o teu nome por estarmos mais uma vez podendo celebrar ao Senhor, por ser um Deus que nos ama e um Deus que vem ao nosso encontro para nos trazer o consolo nos momentos que nós necessitamos. Muito obrigado porque o Senhor tem sempre nos ajudado. E obrigado porque o amor do Senhor por nós é fiel, é verdadeiro. E obrigado pela tua palavra, que sempre renova as nossas forças, que sempre traz ao nosso coração paz. E obrigado, ó Deus, porque através da tua palavra o Senhor também nos mostra o caminho certo pelo qual nós devemos andar. Abençoe esse nosso momento de culto, esse nosso momento de adoração. Que a tua vontade seja buscada por todos nós e que nós possamos de todo o coração louvar ao teu nome, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas e nós te amamos de todo o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero aproveitar esse momento, convidar você para abrir o seu WhatsApp. Eu vou abrir o meu aqui também. E esse é um momento que nós temos para saudar uns aos outros. Então, procure alguém aí no seu WhatsApp, algum irmão, alguma irmã, alguém da comunidade, da igreja, ou alguma pessoa com quem você queira compartilhar esse culto para ele participar junto com você. Faça isso, faça essa saudação. Hoje eu vou fazer a minha saudação
para nossa irmã Tina, lá da sede. Aproveitar e fazer a saudação também para o Leonel, né, para a Carol, para toda a família. Oi, minha irmã, nós estamos aqui no nosso momento de culto, de adoração a Deus, e hoje a minha saudação vai especialmente para você, para toda a família, tá? Quero aproveitar e dar uma saudação para o Leonel, uma saudação também para a Carol, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, e que Deus continue trazendo a força e a alegria dele ao coração de vocês. Grande abraço a todos. Já mandou a sua saudação? Faça isso. Eu incentivo você, inclusive, durante a semana, a mandar mensagens, ou mesmo a ligar para algum irmão, para alguma irmã, uma pessoa da nossa comunidade que há tempos você não vê. Essa é a forma de nós mantermos viva a nossa comunhão, a nossa amizade também um com o outro. Vamos aproveitar e louvar ao Senhor com os cânticos, adorando a Ele com toda a nossa alegria. Que você aí da sua casa mesmo, cante junto, adore junto ao Senhor. Isso é muito importante. Deus certamente se alegra desse nosso momento de culto. Se não for para te adorar, para o que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para o que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para o que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, se não for para te adorar, para o que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de essa esperança, de um Deus que salva.
e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas como falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra pois
tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo tão maravilhoso de adoração, de cânticos. Eu quero convidar você a me acompanhar nesse momento de oração. Vamos dedicar ao Senhor esse nosso louvor, declarando todo o nosso amor por Ele. E eu quero aproveitar, inclusive, e nesse momento de oração, agradecer ao Senhor pela vida de todos aqueles irmãos e irmãs que têm de maneira generosa colaborado com a nossa igreja, contribuindo com as suas ofertas, com seus dízimos. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês e queremos interceder por aqueles que, por alguma razão, não podem colaborar, mas teriam no coração desejo de fazê-lo. Nós vamos também orar em favor de suas vidas, para que Deus os abençoe e que vocês tenham a oportunidade também de colaborar, de contribuir com o trabalho. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por esse nosso momento de culto, de adoração ao Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos fortalecido através desse tempo de adoração. Apesar de não estarmos reunidos de maneira presencial, essa forma de nos unirmos através da internet também tem proporcionado a nós a comunhão e a adoração. E nós te agradecemos por termos essa oportunidade, por termos esse meio também de nos unirmos como igreja em culto ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando agora o nosso culto, onde vamos poder meditar na Tua Palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento claro do que a Bíblia tem a nos ensinar nessa noite. E que possamos, ó Deus, nos submeter à Tua vontade sempre. Queremos também Te louvar e Te agradecer pela vida de todos aqueles que têm colaborado com a igreja,
contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas. Louvamos ao Senhor pela vida desses queridos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor seja sempre presente na vida deles e que eles possam sempre ter essa alegria no coração de colaborar, ó Deus, com a tua obra. E intercedemos em favor daqueles que, por alguma necessidade, por alguma dificuldade, não puderam contribuir, que os paz do Senhor esteja com eles, e que a graça do Senhor também seja abundante na vida deles, se manifeste sobre eles, que o Senhor supra as suas necessidades e que eles possam, ó Deus, participar dessa alegria de poder também contribuir, de poder também colaborar. E que a tua igreja possa ter sempre o sustento necessário para desenvolver a sua missão, para a honra e glória do Senhor. Fique conosco agora na leitura que vamos fazer da tua palavra, na meditação que vamos fazer nela. Que o Senhor dirija esse nosso momento segundo o teu querer. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você um dos episódios de milagres que Jesus realizou junto dos seus discípulos. Nós sabemos, e se você não sabe ainda, é uma boa oportunidade para você aprender isso, que os milagres de Jesus, eles são fundamentais e por isso que eles estão registrados nos evangelhos. Mas os milagres de Jesus, eles são um sinal que apontam para a glória de Jesus e para o plano de Jesus, o plano de Deus em nossas vidas. De modo que o objetivo dos evangelhos ao registrar os milagres não é apenas dar ênfase ao poder sobrenatural que se manifestou através daquele milagre, mas a ênfase que o evangelho quer dar é a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito do seu caráter, a respeito da sua perfeição, da sua glória, e é nos mostrar que esse poder de Jesus é algo que atua de maneira maravilhosa na vida de todos nós. Ainda hoje, o poder de Jesus atua de maneira maravilhosa em nossas vidas. E o objetivo do milagre é apontar para a glória de Jesus e nos fazer nos render diante de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. E a ponto de nós buscarmos a presença dEle diariamente, para cultivarmos uma amizade, para cultivarmos uma intimidade com o Senhor. Deus age de maneira muito poderosa, muito maravilhosa na vida das pessoas. Mas o foco do agir de Deus sempre é trazer ao coração das pessoas um despertar para que elas o busquem com sinceridade e para que elas se envolvam naquilo que Ele está as chamando para se envolver. Infelizmente, algumas pessoas são alvo dos milagres de Deus, algumas pessoas experimentam, as obras maravilhosas de Deus em sua vida, mas elas continuam com o coração ingrato e continuam com o coração distante do Senhor. No tempo em que Jesus estava aqui na terra, na sua encarnação, ele também experimentou pessoas que se aproximavam dele por causa dos milagres, mas que não se renderam a ele como Senhor de suas vidas. E ele diversas vezes alertou que isso era um erro, porque o propósito dele, ao mostrar o seu poder, o propósito dele, ao mostrar o seu amor, era atrair as pessoas para perto dele, a fim de que as pessoas o reconhecessem como Senhor de suas vidas.
observe você mesmo, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem feito na sua família, e reconheça que essa obra de Deus em você, essa obra de Deus na sua família, é um chamado de Deus para você caminhar mais próximo dele e reconhecê-lo como seu Senhor. Reconhecê-lo como seu Senhor. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é o episódio em que os discípulos se deparam com uma tempestade enquanto eles estavam no mar da Galileia, que é, na verdade, um lago, e também conhecido na Bíblia como Mar da Galileia, ou se não, o Lago de Genezaré, ou ainda o Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades, mas se trata do mesmo local. E eles se deparam com uma tempestade ali. E no meio daquela tempestade, eles descobrem que o medo e a dúvida sobrevêm ao coração de todos nós quando lidamos com alguma situação adversa. Mas mesmo diante do medo e da dúvida em situações adversas, nós podemos experimentar a graça de Deus agindo em nossas vidas e nos atraindo para perto dele, a fim de reconhecermos a ele como Senhor das nossas vidas. Nós temos a tendência a olhar os nossos problemas apenas numa perspectiva negativa, apenas numa perspectiva fatalista, olhando o problema como sendo o fim do mundo para nós. E nós temos que admitir que os nossos problemas muitas vezes são severos, são dolorosos, e os nossos problemas nos desestabilizam e nos deixam, sim, extremamente abalados, arrasados, entristecidos. E é muito difícil superarmos alguns dos nossos problemas. E nós temos que reconhecer isso. Mas nós não podemos rejeitar o fato de que Deus está conosco e o fato de que Deus está agindo em nossas vidas. E não podemos rejeitar o fato de que Deus muitas vezes usa até as circunstâncias à nossa volta para fortalecer, aperfeiçoar, modelar a nossa confiança nele, a nossa fé nele. De modo que os nossos problemas não têm em si apenas um aspecto negativo, de dor, de tristeza, mas muitas vezes os nossos problemas se apresentam como instrumento, como meio através do qual nosso caráter, a nossa fé são modeladas. A nossa confiança em Deus é fortalecida. Fortalecida. E muitas vezes, através dos nossos problemas, nós conhecemos a Deus de uma maneira muito mais profunda do que conheceríamos em qualquer outra circunstâncias da vida. Eu quero, nessa noite, poder mostrar isso para você. Poder mostrar para você que o seu problema é mau. O seu problema traz dor. O seu problema traz insegurança ao seu coração. Como também os meus problemas trazem ao meu coração. Contudo, Deus é Senhor, soberano, que tem
todas as coisas sob o seu controle, debaixo do seu domínio, debaixo do seu governo. E o nosso Deus, Ele se apresenta como alguém poderoso para agir em meio aos nossos problemas, para que através das experiências de tristeza e de dor pela qual nós passamos, nós possamos também viver a experiência da graça de Deus, a experiência de sermos renovados em nossas forças, a experiência de nos tornarmos melhores em nosso caráter, melhores em nossa espiritualidade, por causa do agir e do socorro de Deus em nossas vidas. Não é à toa que nós somos orientados, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, a nos alegrarmos, mesmo diante das provações e das tribulações. Aliás, nós devemos ter também um olhar para as nossas provações e para as nossas tribulações. Nós devemos ter também um olhar de esperança e de alegria. De alegria. Não porque temos prazer no sofrimento, de modo algum, mas porque nós temos a segurança de que Deus está conosco e nós encontramos o prazer no cuidado de Deus. No cuidado de Deus. Eu não sei se você já viveu isso. Eu acredito que sim. Mas sabe quando a gente era menor, a gente era criança, e a gente caía e se machucava? E a gente chorava, chorava, chorava. E aí nossa mãe, ou nosso pai, vinha ao nosso encontro e nos acalmava, nos dando carinho, cuidando do nosso machucado, ficando um tempo conosco em seus braços. Isso não trazia prazer ao seu coração? Isso era algo que trazia muito prazer ao meu coração. Eu não gostava de estar machucado. Por isso que chorava tanto quando se machucava, quando me machucava. Mas o fato de receber o abraço da minha mãe naqueles momentos me dava a satisfação de saber, está doendo, mas eu tenho alguém para cuidar de mim. Eu tenho alguém que me ama. Os nossos sofrimentos nos proporcionam essa experiência com Deus, de reconhecermos que há alguém que se importa conosco, há alguém que nos ama, e há alguém que está de maneira muito presente, muito dedicada, cuidando de nós. Cuidando de nós. Eu quero ler com você hoje o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 33, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento parou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Prostrados, os discípulos reconhecem: verdadeiramente, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse texto, ele nos conta o momento exato em que Jesus, depois de ter realizado o milagre da multiplicação de pães, que alimentou cerca de 5.000 homens, sendo que as mulheres e as crianças que estavam presentes naquele dia não foram contados. Então você pode aí certamente verificar que deveria ter ali mais do que umas 10.000 pessoas. E Jesus então vê aquelas pessoas famintas, cansadas, e ele oferece àquelas pessoas o alimento. Não havia alimento suficiente para todos, mas então Jesus dá graças diante de 5 pães e 2 peixinhos que ele havia recebido, e ele dá graças, e no momento que ele dá graças, acontece uma multiplicação daqueles pães e peixes, e aí eles conseguem distribuir, repartir aquilo entre aquelas pessoas. Depois de ter realizado esse milagre, já era final da tarde aproximadamente, por volta de umas 18 horas da noite. Jesus então ordena, na verdade, para que os seus discípulos subam no barco e atravessem o mar da Galileia para ir a outra margem, enquanto que Jesus permaneceria ali, se despedindo daquelas pessoas. E depois de despedir daquelas pessoas, então Jesus encontraria com os discípulos na outra margem do mar da Galileia, do lago da Galileia. Os discípulos obedecem Jesus. Os discípulos então sobem no barco e realizam a travessia do mar. Enquanto isso, Jesus se despede de cada pessoa que estava por ali, e Jesus então finalmente fica sozinho. E o texto vai nos dizer que Jesus sozinho decide subir a um monte para ficar um tempo ali, sem a presença de ninguém, ficar ali a sós. E ali Jesus sobe com o objetivo de orar. Orar. Uma coisa muito importante para a gente observar na vida de Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo é que Jesus nos é apresentado na Bíblia
como o nosso mediador e o nosso intercessor. Jesus é, por excelência, o único mediador entre nós e Deus. Jesus é, por excelência, o único intercessor que clama em nosso favor. O único. Nós estamos habituados, em nossa cultura, a termos a apresentação de inúmeros mediadores entre nós e Deus. Nos apresentam, né, vários rituais, ou nos apresentam várias pessoas que fazem a ligação entre nós e Deus. Então, para eu ser agraciado por Deus, eu preciso fazer uso de um determinado amuleto, eu preciso fazer uso de determinados objetos que vão me ajudar a ser agraciado por Deus. A Bíblia nos liberta de todas essas coisas, porque a Bíblia nos diz que nós precisamos apenas e tão somente de Jesus. De Jesus. Nós estamos habituados na nossa cultura a termos diferentes intercessores espirituais para nos chegar até Deus. A Bíblia vai dizer que nós precisamos tão somente orar em nome de Jesus. É claro que existe o ministério de intercessão, onde nós somos chamados a orar uns pelos outros. Mas oramos uns pelos outros crendo que o único que acolhe as nossas orações e que conduz as nossas orações ao Pai, para que o Pai nos responda e para que o Pai ouça a nossa oração e nos dê a resposta segundo a sua vontade, o único que faz esse movimento de levar a nossa oração ao Pai é Jesus. Não é o pastor, não é qualquer outro líder religioso, não é qualquer santidade. É tão somente Jesus. E Jesus, enquanto estava com seus discípulos de maneira física, ele também exercia o seu papel de orar. E ele orava porque ele exercia o seu ministério como mediador entre nós e Deus, como intercessor sobre as nossas vidas. Então Jesus está no monte, sozinho, não porque ele, de alguma maneira, quer deixar os seus discípulos abandonados. Não. Ele está fisicamente distante dos seus discípulos. Mas, espiritualmente, em amor, ele está presente com seus discípulos. E a intercessão que ele está fazendo no monte certamente é em favor dos seus discípulos. E o que acontece é que nós temos aqui dois cenários. No primeiro cenário, nós temos Jesus no monte orando, num momento ali em paz, sem agitação, sem barulho, ali em silêncio, em intercessão. Mas, por outro lado, nos é apresentado no texto um outro cenário. E no outro cenário nós temos os discípulos. Os discípulos estão no barco atravessando o mar da Galileia. E eles já estão a uma boa distância da terra. Nós sabemos que o mar da Galileia é um lago que não é tão grande,
mas ele tem lá cerca dos seus 19 quilômetros. Então, há uma certa distância a ser atravessada. E os discípulos, muito possivelmente, estavam já a mais, talvez, de 200 metros da terra. E enquanto eles estavam ali no mar, começa a acontecer ali algo que provoca medo ao coração dos discípulos. Porque, de repente, começa a bater contra um barco, um vento muito forte que vem contrário ao barco. E esse vento, ele está com tanta velocidade que ele acaba agitando aquelas águas do mar e provoca ondas, e ondas grandes, a ponto da água começar a entrar dentro do barco. E o vento é tão impetuoso, o vento está tão forte, que o barco dos discípulos começa a se agitar, começa a ser empurrado de um lado para o outro, começa a balançar. E o risco é enorme daquele barco não se manter mais, e aquele barco vir a pique, vir a naufragar. E os discípulos, embora uma parte deles fossem pescadores e fossem muito experientes, eles estavam sem recursos para se proteger daquela tempestade. Por mais que eles tentassem remar, por mais que eles tentassem lutar ali para se manter de alguma maneira equilibrado e poder de alguma maneira passar por aquela situação sem nenhum dano, eles estavam incapazes de conseguir. E o texto vai nos mostrar que a situação era tão complexa que Jesus, então, toma a decisão de sair do monte onde ele estava e de ir ao encontro dos seus discípulos. E é interessante que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inesperada. Porque Jesus vai ao encontro dos seus discípulos fazendo algo que é impossível de se realizar. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. E o texto vai nos dizer que os discípulos, ao verem Jesus, eles são tomados de medo. E eles que já estavam assustados, impacientes, inseguros por causa do vento forte, das ondas altas, agora ficam ainda mais apavorados, porque é de madrugada. Provavelmente, nós não sabemos com exatidão o horário, mas provavelmente é entre as 3 da manhã às 6 da manhã. Então, umas 4 horas da manhã, 4:30 da manhã. Então, ainda está escuro. E por estar o mar agitado, provavelmente a visão deles estava impedida de ver as coisas com clareza. E nós sabemos que num lago não tem a iluminação adequada para que se enxergue tudo à sua volta. Então, eles estão numa escuridão ali. E eles olham para frente, para o horizonte, e eles veem alguém andando sobre as águas, vindo na direção. Provavelmente eles estão vendo uma silhueta, estão vendo uma sombra. Eles não estão vendo a figura perfeita ali de Jesus para reconhecer o seu rosto. Eles não estão vendo o rosto, eles estão vendo apenas uma sombra, uma silhueta. E aí o coração deles é tomado de medo, e eles gritam, e gritam dizendo, é um fantasma.
E aí, quando gritam dizendo que é um fantasma, eles continuam gritando. Provavelmente gritando e alguns deles fechando os olhos, porque não suporta ver aquilo. É assustador. Eu não sei não, mas eu acho que se eu estivesse lá no lugar deles, eu tinha pulado do barco de tanto medo. Já que é para morrer, né? Eu não sei. Mas eles estavam tremendo de medo. Provavelmente passou pela cabeça deles, e a gente sabe que existe muita crendice nesse sentido, e naquela época não era diferente. Provavelmente eles imaginavam, deve ser um demônio, deve ser um monstro do mar. E aí a gente, de alguma maneira, irritou esse demônio, e ele está vindo agora contra nós. E é esse demônio que está provocando essa tempestade. Eu não sei, de repente passou isso pela cabeça deles. Eles estão assustados. E quando a gente está assustado, com medo, nós ficamos muitas vezes paralisados. Nós ficamos incapazes de agir. E é exatamente assim que os discípulos estão. Por isso que a única reação que eles têm é gritar. E gritar. Mas enquanto os discípulos gritam, enquanto alguns estão de olhos fechados, não querendo ver direito o que está acontecendo, eles escutam uma voz. E é uma voz que acalma os seus corações. Eles escutam a voz de Jesus. Se as ondas e o fato de estar de madrugada os impedem de enxergar que é Jesus que está vindo na direção deles, o barulho do vento, o barulho da onda batendo sobre o mar, batendo contra o barco, não os impedem de ouvir. E de ouvir claramente Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Diante de toda a agitação que as circunstâncias ruins à nossa volta podem provocar em nós, ainda assim, Deus nos torna capazes de ouvirmos a sua voz, nos dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês. Aliás, uma das frases que mais se repetem nas Escrituras Sagradas é a frase: não tenha medo. É a frase: eu estou com você. O nosso Deus nos diz para não termos medo, não porque Ele ignora o fato de que aquela situação nos é apavorante. Deus nos diz para não termos medo, porque Ele está constantemente dizendo para nós: meu filho, minha filha, eu sei que isso te causa pavor, mas eu estou aqui com você. E sou eu que te protejo. Eu estou aqui com você. E a sua vida pertence a mim. E eu tenho um plano para você. Então, vem comigo e confia em mim. O fato de Jesus dizer para os seus discípulos: não tenham medo, não é uma frase irônica. Eu não vejo também essa frase como uma advertência, dizendo: ei, seus bandos de banana, hein? Seus bandos de marmelada, vocês estão com medinho? Estão com medinho dessa onda aí?
para com isso. É só uma marezinha. Não, Jesus não está sendo irônico dessa maneira. Jesus também não está fazendo uma advertência. Coragem, firmeza. Vocês são crente ou não? Não, Jesus não está agindo dessa maneira. Jesus está tão somente se apresentando como Senhor daquela situação. E como Senhor que conduz a vida dos seus discípulos. E Jesus está tão somente dizendo: tenham coragem, eu estou aqui. Não tenha medo, eu estou aqui. Então a fala de Jesus é a fala de um Senhor que, diante de uma situação adversa, na qual os seus discípulos não podem dominar, não podem sentir-se seguro, ele se apresenta como alguém que tem a autoridade para controlar aquela situação. E é por isso que ele diz: vocês não precisam ter medo. Você consegue compreender isso? Os nossos problemas nos desestabilizam. Os nossos problemas nos deixam abalados. Mas não há nenhum problema, não há nenhuma adversidade capaz de abalar o nosso Deus. As tempestades da vida nos trazem desequilíbrio, nos sacudem, nos jogam para baixo com medo. Mas as tempestades da vida não podem apavorar o nosso Deus, não podem desequilibrar o nosso Deus, não podem abalar ao nosso Deus, não podem, porque Deus é Senhor e Ele é soberano, inclusive sobre a tempestade. Os discípulos estão desequilibrados, cheios de medo diante daquela tempestade. Os discípulos não conseguem se manter estável, em pé, porque o barco está agitado e eles estão se equilibrando, tentando de alguma maneira se manter em pé, mas conforme o vento vem, conforme a onda bate, o barco balança e os discípulos estão o tempo todo caindo e tentando se levantar. Mas Jesus, de maneira soberana, com autoridade, como aquele que é Senhor, inclusive sobre as águas do mar, de maneira serena, tranquila e firme, Ele vem andando sobre as águas. As ondas podem ser grandes em volta de Jesus, mas elas não conseguem sequer fazer Jesus balançar um pouquinho. Não podem. Por quê? Porque Ele é Senhor até mesmo sobre as águas agitadas. É interessante que ao lermos o Antigo Testamento, ao lermos de modo muito especial o livro dos Salmos, nós encontramos inúmeras declarações que mostram Deus como Senhor da criação, que mostram que o ser humano não pode dominar a água, porque a água parece ter a sua força própria, e se a água se levanta contra, a gente não se equilibra. Você já foi para a praia? Já levou um tombo por causa de uma ondinha lá? Ou não? Hã? E parece que a gente vai conseguir ficar em pé, né? Mas quando ela vem, derruba, por mais firme que a gente pareça estar. Nós não temos domínio. Nós não controlamos. Nós somos
fracos, impotentes diante da fúria da natureza. Mas a Bíblia nos apresenta que Deus tem todo o domínio. A Bíblia nos apresenta que Deus tem todo o poder. E o Novo Testamento declara que Jesus é o Deus Criador. E que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para Ele. E a Bíblia declara que Ele é Senhor soberano sobre todos e sobre tudo. Então, naquela tempestade, Ele pode, com firmeza, andar nas águas que estão agitadas. E Ele pode dizer aos discípulos: coragem, não tenham medo, sou eu estou aqui. O que tem agitado o seu coração hoje? O que é que tem te desestabilizado hoje? O que é que tem arrancado de você a esperança? Eu quero dizer para você que essas coisas podem sim desestabilizar você. Podem desestabilizar a mim. Mas elas não podem abalar ao nosso Deus. E assim como Ele disse aos discípulos: sou eu, não tenham medo. Ele diz para nós: ei, eu estou com você. Não precisa ter medo. Tão somente confie que eu sou o Senhor. Pedro, um dos discípulos de Jesus, que estava no barco, ao ouvir essas palavras de Jesus, ele na sua impulsividade, né? Pedro é sempre aquele, a tomar a iniciativa de tudo. Ele então na sua impulsividade e de maneira assim muito sincera, ele diz a Jesus: se é o Senhor mesmo, então me permita ir até aí com você. Me permita descer do barco e ir até onde você está. Andando também por sobre as águas. Pedro demonstra aqui uma confiança de que se Jesus está andando sobre as águas e Jesus diz para não ter medo, porque Ele está ali, Pedro tem essa confiança. Então, meu Jesus pode me fazer também vencer essa tempestade e chegar até Ele. Ele acredita. E Jesus tão somente diz para Pedro: vem, vem. Pedro nem se importa com o fato de que as ondas estão agitadas. Nem se importa com o fato do vento forte vir contra ele. Ele ouve a palavra de Jesus e ele obedece. Então Pedro pula do barco. Ele pula do barco. E em vez dele cair e se afundar, ele fica em pé sobre as águas. Então Pedro, olhando para Jesus, consegue também caminhar de modo firme sobre as agitadas águas do mar da Galileia. Pois Jesus está lá. E Jesus, com suas palavras, está dizendo para Pedro: vem, vem. E Pedro está conseguindo ir até Jesus. Mas quando ele dá o terceiro passo em direção a Jesus, Pedro sente à sua volta o vento forte. Ele olha e as ondas são grandes. E aquele mar está furioso, agitado. E ao olhar aquilo, ao sentir aquele vento forte,
Pedro começa a ter medo. O medo que parecia ter ido embora quando Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Esse medo volta, mas volta agora maior do que antes. Porque agora ele não está mais em cima do barco tentando se equilibrar, mas agora ele está no mar, afundando e tentando de alguma maneira dar braçadas num mar em que as ondas estão batendo e jogando ele para fundo do mar. Se ele não conseguia se equilibrar no barco que estava balançando ali no mar, ele não conseguiria sobreviver de forma alguma. Seria impossível nadar. Ele está afundando, ele está se afogando. Às vezes a gente acha, né? Eu estou dando conta. Eu tenho a confiança suficiente. Eu sou inabalável. Não, nada pode me atingir. Eu tenho muita preocupação quando eu ouço cristãos imaginando que podem enfrentar com facilidade qualquer circunstância. Eu tenho muita preocupação com isso. Porque o que eu vejo é que cristãos que acham, que imaginam que podem enfrentar com tranquilidade qualquer circunstância, são os que mais sofrem quando passam por alguma situação que lhes provoca medo, que lhes provoca dúvida, por alguma situação que escapa do seu controle e os deixa desesperados. Eles são os que mais sofrem, porque eles não têm a humildade, eles não têm sequer coragem de buscar ajuda. Eles não buscam a ajuda de irmãos na fé que possam auxiliá-lo, e eles não buscam nem sequer a ajuda de Deus, porque é vergonhoso admitir para Deus que está insuportável aquela dor. É vergonhoso, de repente, admitir para Deus: eu não aguento mais e não sei mais o que fazer. Veja que as nossas fragilidades, elas são manifestadas quando passamos por momentos adversos. E nós não somos chamados no Evangelho a esconder as nossas fragilidades. Nós somos chamados no Evangelho a reconhecer que o nosso Deus é forte e é Ele que nos concede a força que necessitamos para enfrentar cada dia que temos na vida, com os seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas demandas. Pedro, ele sabe disso. E é por isso que, mesmo tomado de medo, ele não se envergonha, mas ele grita pedindo misericórdia. Ele clama, e ele clama dizendo: salva-me, Senhor. Jesus prontamente estende as suas mãos e ajuda Pedro a se levantar novamente. Quando nós reconhecemos que não aguentamos mais, quando nós reconhecemos que não suportamos mais, quando nós reconhecemos que não temos mais a força para prosseguir e nós clamamos pela misericórdia do Senhor, Ele prontamente estende as suas mãos para nos ajudar.
Mas a ajuda de Deus sobre nós é tão perfeita que essa ajuda vem com uma palavra sobre as nossas vidas, a fim de fortalecer, aperfeiçoar, modelar a nossa fé. E a palavra do Senhor vem sobre nós dizendo: por que você tem dúvida no seu coração? A palavra vem dizendo ao nosso coração: continue confiando em mim. Quando Jesus diz para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não está com essas palavras condenando Pedro por sua fé ser tão pequena e por sua fé, naquele momento, apresentar falhas, né? Apresentar fragilidades, apresentar que é uma fé que tem rachaduras. Não, Jesus não está apenas advertindo Pedro por causa disso. A verdade, quando Jesus diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ao dizer que a fé de Pedro é pequena, o que Jesus está dizendo para Pedro é que Pedro deve aprender com aquela história, de que a segurança da sua fé não está em si próprio, não está em sua capacidade, não está em sua ousadia, não está em sua impulsividade de pular do barco, mesmo em meio à tempestade. Não, a firmeza da sua fé não está em Pedro. A firmeza da fé de Pedro está em Jesus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos garante que a nossa fé não vai fracassar. É Ele que nos garante que na tempestade nós não seremos destruídos, não afundaremos, porque Ele está lá para acalmar a tempestade. E Ele está lá para estender a mão sobre as nossas vidas. Jesus nos socorre diante do nosso medo, diante das nossas dúvidas, em meio às tempestades da vida. E Ele nos socorre porque é Ele que mantém a nossa fé firme. Pedro não poderia confiar em si próprio. Ele deveria somente confiar em Jesus. Nós temos um grande problema presente na vida das pessoas, porque a nossa cultura social, da sociedade, e a nossa cultura religiosa também presente na nossa sociedade, elas de alguma maneira nos ensinam que nós temos a força, que nós temos o controle, que nós podemos determinar as coisas sobre as nossas vidas. Na cultura secular, da sociedade, nós ouvimos as pessoas dizendo: você tem que correr atrás, você tem que se esforçar, é você quem faz. Se você não fizer, não vai ter quem vai fazer por você. Essas coisas têm algum aspecto de verdade em algumas situações? Eu diria sim. Mas essas coisas não são a verdade completa sobre as nossas vidas. Porque há algo que nós não podemos fazer por nós mesmos e precisamos que alguém faça. Há algo que nós não conseguimos pela nossa própria conta e eu preciso que alguém me ajude. Na cultura religiosa, nós vamos ouvir: exercita sua fé, põe sua fé aí para funcionar, determina,
Ei, você pode. Vai. Seja firme, crente. E essas coisas colocam o foco em nós, como se dependesse da gente fazer o mover de Deus em nossas vidas. Isso é um engano. Isso é um engano porque o Evangelho vai o tempo todo mostrar para a gente duas verdades. O Evangelho nos mostra a verdade que nós somos pequenos. E o Evangelho mostra a verdade que nós não somos suficientes. O Evangelho mostra a verdade que nós não conseguimos pelo nosso próprio esforço. Nós não conseguimos pelo nosso próprio mérito. Nós não conseguimos pela nossa própria autojustiça. Essa é uma das verdades que o Evangelho vai o tempo todo nos apresentar. Não, você não tem toda a força. Não, você não tem todo o poder. Não, você não pode tudo. Não pode. Ainda que você queira, ainda que você se empenhe, você não é capaz, porque as suas obras não são suficientemente capazes de aguentar tudo, de resolver o seu problema. Mas há uma segunda verdade que o Evangelho diz. E a segunda verdade que o Evangelho diz é: Deus tem todo o poder. E Deus, em sua graça, se move em nossa direção para nos ajudar naquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E Deus nos concede a graça, a força, o poder, a sabedoria. Ele é aquele que nos socorre, que nos ajuda. Quando Pedro está em pé e ele olha para o lado, a sua fé não pode mantê-lo, porque ele por si próprio não pode. Mas quando é Jesus que está dizendo venha, ele caminha. Quando é Jesus que estende a mão e o põe de pé, ele caminha. Porque Jesus não pegou ele no colo para pôr ele no barco. Jesus o pegou pela mão, o levantou e o sustentou em pé, para que então ele caminhasse e pudesse subir ao barco com Jesus. E Jesus não acalmou a tempestade antes deles subirem no barco. Jesus só acalma a tempestade depois que eles sobem no barco. É Jesus quem sustenta. Perceba. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, nos criou para sermos seus filhos e suas filhas amados. E Ele nos criou para desfrutarmos da vida como um presente dEle para nós. E para vivermos em comunhão com Ele, em amizade com Ele, e para exercermos na nossa vida a missão para a qual Ele nos fez. E isso Deus fez sobre a vida de cada um de nós. Entretanto, o ser humano, nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram contra Deus e decidiram desobedecer a Deus e passaram a desfrutar a vida não mais como um presente de Deus, mas passaram a desfrutar a vida como uma construção de seu próprio esforço, de seus próprios méritos, de suas próprias vontades, de seus próprios desejos que estavam desvirtuados, corrompidos, eram maus. E não adianta você ou eu ficarmos bravos com Adão e Eva, não. Porque nós somos filhos de Adão e Eva e nós seguimos os seus passos. Repetimos os erros dos nossos pais. E com isso,
nós nos colocamos em uma situação de pecado que gera em nós uma consequência terrível, mais tenebrosa e mais destrutiva do que uma tempestade pode ser na vida de alguém. Que é, o pecado trouxe a consequência, o resultado da morte sobre nós. E nós experimentamos essa morte não apenas como as enfermidades presentes no nosso mundo, não apenas como ato de alguém falecer, mas nós experimentamos essa morte como uma realidade também espiritual, na qual nós, que fomos criados para sermos filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus, nós nos tornamos agora separados de Deus e vivemos no mundo como filhos rebeldes, que em vez de viverem como filhos amados de Deus, vivem como se fôssemos inimigos de Deus. É pesado dizer que vivemos, que a humanidade vive como inimigos de Deus. Eu sei que é pesado. Mas viver como inimigo de Deus é viver contrário à sua vontade. É viver em rebeldia à sua palavra. E aí o ser humano, por viver dessa maneira, vive uma tormenta e um tormento todos os dias da sua vida. Porque ele sente dentro de si que algo lhe falta. Ele sente dentro de si que algo precisa ser preenchido. E ele tenta de muitas maneiras. Desenvolve várias coisas que acham que podem preencher esse vazio, inclusive a espiritualidade, a religiosidade. Ele desenvolve achando, isso vai me ajudar, isso vai me ajudar a me sentir amado, isso vai me ajudar a encontrar propósito, sentido de vida. Não ajuda, e não ajuda. E se ajuda, ajuda de maneira incompleta. Não perfeita. E o que o ser humano pode fazer para mudar esse cenário? Nada. Nada. Assim como os discípulos não podiam fazer nada contra a tempestade, nós não podemos fazer nada contra o nosso pecado, que nos causa tormenta e tormentos. E aí? Está tudo perdido então. Seremos consumidos. Espera aí, a história não termina aqui. Os discípulos não foram consumidos pela tempestade. Pedro não foi consumido quando estava se afogando. Por quê? Jesus disse, sou eu. Essa expressão sou eu é fantástica, porque Deus se revela nas Escrituras com esse nome, sou eu, Yahvé. Sou eu. Que é uma expressão onde Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou aquele que dá vida. Eu sou aquele que é a fonte de tudo. Eu sou. E aí, Jesus, assim como veio ao encontro daqueles discípulos, ele veio ao encontro nosso. E Jesus, então, é o próprio Deus, que decide se tornar ser humano e que decide viver aqui na terra como um de nós. E ele decide viver na terra aquilo que a humanidade, aquilo que eu e você fomos chamados para viver. Mas nós nos perdemos disso. Então, se nós queremos encontrar o sentido da vida, nós precisamos olhar para Jesus e aprender como Jesus viveu e vivermos como ele viveu. Aí sim, o sentido da vida será completo em nós. Caso contrário, não será. E Jesus então fez tudo o que era necessário para nos libertar daquilo que nós não podíamos nos libertar sozinhos, que é o nosso pecado. Jesus então assume sobre suas costas todo o peso, toda a consequência, todo o castigo dos nossos pecados. E ele caminha em direção àquela cruz. E ele caminha em direção àquela cruz como se estivesse segurando as nossas mãos e dizendo, olha, essa morte era para ser sua, mas eu estou com você. Você não precisa ter medo.
porque eu vou morrer essa morte no seu lugar. Eu vou sofrer a punição no seu lugar. Eu vou sofrer essa consequência desse castigo, dessa ira contra o pecado no seu lugar. Para que por meio da minha morte, você possa receber perdão. E para que por meio das minhas feridas, você possa receber a cura. De modo que Jesus morre ali. E ao morrer ali, ele me liberta da morte. E a certeza que nós temos disso é o fato de que a morte não pôde deter Jesus. A morte, por mais tenebrosa que ela seja, por mais irrevogável que seja o estado da morte, a morte não pôde deter, não pôde prisionar, não pôde destruir Jesus, porque Ele é Senhor e Ele é Senhor da vida. E ao terceiro dia, no domingo pela manhã, Jesus Cristo então ressuscita e Ele está vivo. E Ele aparece aos seus discípulos para mostrar que a morte não o destruiu, mas foi Ele quem destruiu a morte. De modo que onde é que está o poder da morte? Aonde é que está a vitória da morte? Em nenhum lugar, porque o nosso Senhor Jesus a derrotou, o nosso Senhor Jesus humilhou a morte, para que nós pudéssemos ter certeza da vida e para que nós pudéssemos ter a certeza do nosso perdão. E não apenas ressuscitou, mas a Bíblia nos diz que, passado um tempo, Jesus Cristo então sobe aos céus, de maneira visível aos olhos dos seus discípulos, e os seus discípulos ficam olhando aquilo, admirados com aquilo, esperando para ver o que vai acontecer. E o anjo orienta os discípulos, que os discípulos deveriam aguardar, porque assim como Jesus subiu, um dia ele voltará para trazer o seu reino completo, perfeito sobre a terra. Mas enquanto não chega esse dia, nós somos chamados a viver a realidade do reino já presente entre nós, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus que habita em nós. E nós podemos viver nesse mundo sabendo que Jesus, no alto céus, está como Rei soberano, Senhor dos senhores. Ele vive e Ele subiu aos céus e Ele se assentou no trono, e do seu trono Ele reina. Ele reina, de modo que não há o porquê termos medo. Ainda que o medo esteja presente em nós, nós não precisamos caminhar com o medo. Nós podemos apresentar o medo ao nosso Deus, pois Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para encontrarmos a paz em meio aos nossos medos. Jesus acalma a tempestade. E Jesus também pode acalmar a tempestade do seu coração. Os desafios que esse texto nos traz são os seguintes. Primeiro, reconheça que as tempestades da vida são uma realidade que atinge a todos nós. E elas, em certo sentido, nos deixam desestabilizados, inseguros, e fazem, sim, imergir em nosso coração o medo e a dúvida. Reconheça isso. Mas o segundo desafio é para que você acredite que quando o medo e a dúvida sobrevier ao seu coração, não está tudo perdido. Porque a sua fé não se sustenta pela sua própria força. A sua fé não se sustenta pela sua própria vontade. Mas a nossa fé se sustenta com a boa e perfeita ajuda do nosso Senhor, que sempre está conosco e que o tempo todo está nos dizendo: não tenha medo,
eu estou com você. E por fim, saiba que Jesus é verdadeiramente Deus. Quando os discípulos veem a tempestade se acalmar, diz o texto que eles adoram a Jesus. E eles adoram a Jesus declarando que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E essa expressão, Filho de Deus, é uma expressão muito forte e significativa na Bíblia. Porque ao declarar que Jesus é Filho de Deus, eles estão identificando Jesus como sendo o próprio Deus. Porque não se usava a expressão Filho de Deus a ninguém naquele contexto. E eu e você somos chamados de Filho de Deus por causa de Jesus, porque em Jesus nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Sem Jesus, nós somos rebeldes, distantes, inimigos, revoltados. Então reconheça que Jesus é o Deus poderoso. Ele está com você. E Ele conduz a sua vida segundo a sua boa vontade. O controle do barco não estava nas mãos dos discípulos. O controle da tempestade, muito menos. O controle de tudo, do barco, da tempestade, estava nas mãos de Jesus. Você ainda acha que o controle da sua vida está nas suas mãos? Não. Admita. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus não falha. O amor de Deus sobre nós é perfeito e não falha. E Ele nos socorre sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. É forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Seu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queremos nesse momento orar pelo nosso culto de hoje. Agradecer a Deus por todas as coisas boas que nos tem feito em nossa vida. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia que nos fez, Senhor. Obrigado por esse culto, pela palavra. Obrigado, Senhor, por mesmo nesses momentos, o Senhor tem nos cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, pelo pastor Márcio, sua vida, sua família, pelo pastor Éder, pela sua família, Senhor. Cuida de cada um deles, Senhor. Também pedimos que esteja cuidando, Senhor, de nossa igreja, do nosso conselho, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, da família de cada um, Senhor. Esteja sustentando. Obrigado que nesses momentos esteve conosco, Senhor. Nós podemos manter a fé em Ti, Senhor. Que nós podemos ter uma semana abençoada na Sua presença, Senhor. Que todos nós podemos estar sempre em fé contigo, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Receba a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com todos vós, com todos os irmãos sobre a face da terra, hoje e eternamente.